Demorou, mas a gente voltou com mais um vídeo sobre falhas na Matrix. Esse é um tema que eu amo, um tema que eu já explorei bastante aqui no canal. E se você ainda não sabe o que é falha na Matrix, eu vou te explicar aqui rapidinho antes que você pule aqui e vá atrás dos outros vídeos pra ver, tá bom? Não sai daqui. Falha na Matrix é quando você vive alguma situação que você acha que você já viveu antes. Quando você tem um déjà vu, quando você tem o sentimento de que alguma cena se repete ou de que você já sabia que algo aconteceria antes daquilo ter acontecido. Por mais estranho que pareça, é muito mais comum do que a gente imagina. Tão comum que o vídeo de hoje é sobre relatos que os inscritos me mandaram. E alguns deles são bem bizarros e, como é que eu posso dizer, são bem complexos também. Vocês mandaram não só no meu e-mail, que é o lugar onde eu peço pra vocês me mandarem sempre, tá bom? O e-mail é podcastparatudo@gmail.com. Assim eu trago essas histórias aqui no canal, às vezes lá no podcast também, então manda pra lá. Mas outras histórias a gente pegou dos próprios comentários que vocês deixaram no vídeo. Por isso eu sempre peço tanto pra vocês comentarem suas impressões, suas histórias, sua opinião aqui no YouTube, porque a gente tira muito conteúdo dos vídeos, dos comentários também. Então, ó, muito obrigado a quem comenta, tá bom? E o primeiro caso que eu vou ler é da Melissa Silva. É um dos casos que foi deixado nos comentários do vídeo mesmo. Tá louca? Tá saindo. Lembrei de um caso de duplicação que aconteceu em casa. Quando eu era criança, era muito arteira. Um dia, minha mãe comprou o chocolate da Mônica e disse que só poderíamos comer depois do banho. Eu não resisti. Fui escondida na bolsa da minha mãe e dei uma mordida no chocolate. Olha que safada! Depois do banho, minha mãe foi procurar o chocolate e eu já estava me preparando para tomar bronca. Ia tomar uma coelhada da Mônica, né? Quando ela nos deu a barra, ela estava inteira e fechada. Fiquei tão surpresa que me entreguei perguntando: "Ué, tem duas?" Minha mãe perguntou: "Duas o quê?" E confessei que tinha dado uma mordida no chocolate escondida. Minha mãe falou que não, que só tinha comprado uma barrinha de chocolate. E a coisa ficou mais esquisita quando minha irmã falou: "Eu também comi um pedaço da ponta escondida." Minha mãe até olhou dentro da bolsa para ver se tinha outro chocolate da Mônica, mas não, era só aquele mesmo. Não sei o que aconteceu. É a mágica da bolsa multiplicadora de chocolate, gente. Porque você comeu, sua irmã comeu, chegou lá e ainda tinha mais do que vocês comeram? Como assim? Mas isso é uma coisa muito comum, né? Outros relatos que a gente já leu aqui, tem muito esse relato de você dar um objeto pra alguém e aquele objeto aparece na sua casa, de você perder alguma coisa e você achar depois e achar de novo. E achar de novo, ou sabe, essa coisa de você se perder no meio dos objetos. Isso é muito uma falha na programação da existência das coisas. É bizarro, gente. Monique Maciel: "Oi, vovó. Vou contar pra você uma história que aconteceu comigo essa semana. Eu sonhei que estava na Bolívia, em uma antiga cidade, estilo colonial. Eu estava no alto de uma torre, de onde podia ver uma igreja alaranjada. No outro dia, fiquei me perguntando se devia ir pra Bolívia, mas enfim, segui com o meu dia. Estava estudando espanhol. No livro didático havia um texto sobre festas típicas de diferentes países que falam espanhol. Havia um parágrafo sobre uma festa de uma rua que acontece em Oruro. Não falava em qual país era essa cidade. Fiquei interessada na festa e fui pesquisar no Google. E não é que descubro que Oruro fica na Bolívia. Lembrei do sonho na hora. Fui então pesquisar imagens da cidade. E fiquei pasma quando vi que nessa cidade tem uma igreja alaranjada igual à igreja do meu sonho. Daí fiquei me perguntando: será que meu subconsciente sabia que eu ia ler esse texto? Mas se de fato ele sabia, é porque o espaço-tempo não existe? É como se eu estivesse lido no futuro e no meu sonho me lembrou disso no passado? Quê? Vovó, me ajude a entender. Beijos da sua fã. Eu não vou saber te explicar o que aconteceu, tá bom? Eu tenho a sensação de que
sei lá, isso daqui pode ser uma viagem astral. Você foi até esse lugar e depois você começou a ver evidências desse lugar pra você, sabe? Às vezes acontece isso, né? De você falar de alguma coisa e aquela coisa aparece. Não acontece isso com vocês? Isso aconteceu comigo muitas vezes. De eu falar de algum parente que eu não via há 50 anos atrás. Tudo bem que eu não tenho 50 anos, né? Mas enfim, você falar de alguém que você estudou na escola, alguma coisa muito aleatória, e do nada aquela pessoa aparece de alguma forma, alguém lembra dela, ou você por acaso encontra uma foto que você não via há anos daquela pessoa, sabe? Uma coisa muito improvável te conecta com aquilo que você estava pensando antes. Eu não sei se isso é um tipo de viagem astral, se isso é uma falha na Matrix, ou se tudo tá interligado mesmo, sabe? Eu acredito que um dia a gente vai entender muito mais profundamente sobre isso, mas é por isso que eu acredito que viagem no tempo existe. E pra mim a coisa da viagem do tempo existir é a mesma coisa de você conseguir prever o futuro, sabe? Um dia a gente vai entender que isso de alguma maneira funciona e que existe alguma maneira de acessar coisas antes delas acontecerem ou saber como vão acontecer. Não sei, só tô confundindo vocês talvez, né? Gabriel falou: eu, quando era criança, tive duas experiências assim. A primeira era que eu tinha duas bolinhas bem pequenas, aquelas de espuma para usar de chaveiro. Um dia eu comecei a cutucar a de basquete e ela acabou rasgando. Fiquei muito triste, já que era minha favorita. Não gostava da de futebol. Então fui dormir e desejei que tivesse sido a outra. Adormeci e meu sonho foi exatamente aquele dia. Só que eu rasgava a bolinha de futebol. E quando eu acordei, a bolinha que estava rasgada era de futebol. Mas meus pais até compraram outra de basquete para me fazer surpresa. Mas quando foram me dar, eu mostrei que na verdade a rasgada era de futebol. Acabei ficando com duas bolinhas iguais de basquete. Não entendemos o que aconteceu até hoje. Esse aqui eu achei bem bizarro. A princípio eu ia falar que, na verdade, no seu sonho você inverteu as bolas. E daí quando você acordou, você acreditou que a memória, na verdade, tinha sido real. Só que, na verdade, a memória tinha sido um sonho. Entendeu o que eu quis dizer? Não sei se deu pra entender. Mas enfim, achei que seu sonho tinha te confundido. Você sonhou com uma, mas na verdade era outra, enfim. Só que o fato dos seus pais saberem e comprarem a bolinha é muito estranho. E eu não sei explicar. Eu não sei explicar. Será que eles chegaram a ver a bolinha quebrada ali, destruída? Ou você comentou com eles por engano? Não sei, não entendi. É isso, né? É uma falha na Matrix, você fica assim agora, bicha. Agora olha a história da Julie. Não sei se é falha na Matrix ou assombração. Gente, como eu falei, tudo pode ser a mesma coisa. Eu tinha uns 15 anos e durante o dia, depois da escola, eu ficava em casa, sozinha com meu pai. A gente tinha um costume de, depois do almoço, sentar na frente da casa e tomar um solzinho e conversar. Mas uma coisa bizarra aconteceu várias vezes. A gente escuta alguém tocando violão. A gente entra em casa e o violão está em cima da cama do meu pai, com as cordas viradas para o colchão. Detalhe, o violão era do meu irmão e ficava no quarto do meu irmão. Nem eu e nem meu pai tocávamos violão. Isso aconteceu muitas vezes. Meu pai é religioso e começava a rezar para pedir para Deus livrar a casa do espírito maligno. Essa semana, pessoal, Salmo 66, vamos tirar os capetas de dentro de casa. Eu ficava cagada, gente. Isso daqui é espírito, né? Falha na Matrix. E aconteceu várias vezes, mas é aquela coisa. Você esquece que a coisa aconteceu várias vezes até você ver ela acontecer de novo, né? Falha na Matrix é assim, você não lembra dessa assombração. Daí quando você se dá de cara, você pensa, putz, isso já aconteceu de novo. Ai, fiquei até arrepiada nessa daqui, porque acho que essa daqui tem um espírito zombeteiro aí, hein? Tem um espírito zombeteiro querendo formar uma banda aí na sua casa. Toma cuidado, eu fiquei com um pouco de medo. E o que é mais estranho é que são duas pessoas com a mesma falha na Matrix, o mesmo evento estranho acontecendo. Quando é uma coisa só, é a gente que é louca, né? Quando é com uma pessoa só. Mas agora essa história do violão e a história anterior da bolinha são bem difíceis de se explicar. Amanda Fernandes, olha só. Oi, Lore. Vitor, inscritos e possível convidado. Não tem convidado aqui. Ai, pelo amor de Deus, não tenha convidado aqui, né?
Eu, hein? Estava vendo vídeo de falhas na Matrix e resolvi contar o meu caso. Certo dia, meu então namorado e eu resolvemos ir ao cinema. Então, pedimos um Uber. Quando vi no aplicativo que o Uber tinha chegado, descemos para a portaria e logo avistei o carro. Um Onix cinza com placa que constava no app. Ou melhor, tudo ali nos conformes. Fui direto para o carro e tentei abrir a porta, mas estava trancada. Olhei para o motorista e ele pareceu confuso. Pensamos que tínhamos nos enganado. Olhei para trás e a uns 5 metros lá estava outro Onix cinza com a mesma placa. Dessa vez era o certo. Como assim com a mesma placa? Entramos no carro e na viagem meu namorado, o motorista e eu ficamos conversando sobre o acontecido, incrédulos com tamanha coincidência e tentando entender sobre a placa. Então, quando paramos num sinal, passou por nós outro Onix cinza com a mesma placa. Quem viu primeiro foi um motorista e, sem entender nada, ele pediu permissão para desviar o caminho, só para ter certeza que era a mesma placa. Meu namorado e eu concordamos, porém, quando o sinal abriu e tentamos seguir o carro, ele havia desaparecido. Nunca consegui chegar a uma conclusão racional para isso e até hoje penso sobre o assunto. Amo seu trabalho e um beijo. Gente, o carro sumiu. É por isso que eu falo, gente, existe viagem no tempo, existem diversas dimensões. Às vezes, isso daqui pode ser um colapso de dimensões, não pode? 2 dimensões se colidindo, porque elas podem estar existindo ao mesmo tempo, só que em dimensões diferentes. É isso mesmo, né? Várias dimensões e tal. Igual os filmes do Homem-Aranha e da Marvel, que ao mesmo tempo que aqui você é um Homem-Aranha feliz, lá você é um Homem-Aranha triste, e às vezes eles podem todos se encontrar. Foi isso que aconteceu. Pena que não era um Homem-Aranha, era só um carro de aplicativo, né? Quais as chances de um carro clonado estar junto, parado, estacionado na sua rua? Do lado do carro que você tem que pegar no aplicativo? Amanda Zanirati. Mamãe me fala sempre do dia que eu, dormindo com ela na mesma cama, lá com os meus 4 anos de idade, acordei absolutamente do nada e comecei a berrar o nome da minha bisavó e falar que ela tinha morrido. Ai! Mamãe disse que eu ficava repetindo e balançando o corpo para frente e para trás, para frente, para trás, chorando muito. Ela disse que custou a me acalmar e me fazer deitar de novo e que, no instante em que eu deitei, tocou o telefone da minha casa, com uma prima chorando, avisando que a minha bisavó acabara de morrer. Meu Deus, tô toda arrepiada. Tô toda arrepiada aqui, Jesus. Isso foi por volta das 3 da manhã. Estávamos nos anos 90, ou seja, sem internet e afins. E ela morava a mais de 800 quilômetros de distância da gente. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Mas, gente, casos de premonição. Tá aí um bom vídeo, hein, Vitor? Anota isso daí, porque caso de premonição é babado. Inclusive, a gente pode investigar como é que esses famosos que preveem o futuro, alguns são charlatões, outros não. Eu sei que a Márcia Sensitiva, sempre que vai lá no canal do Diva Depressão no começo do ano, faz várias previsões que dão certo ao longo do ano. E não são previsões óbvias não, hein, gente? Ih, será que vem aí um vídeo sobre premonições? Raíssa Souza Santos. Eu mesma caí de bicicleta uma vez e voltei para casa sem meu óculos de sol. Pensei que tinha perdido na queda. Procurei em todos os lugares para me certificar e não achei. Algumas semanas depois, eis que o óculos surge no lugar de sempre, na sua própria case, e eu sem entender nada. Daí responder aqui, ó. Aí não foi falha na Matrix, os gnomos que pegaram. Como diferenciar a ação de gnomos e espíritos zombeteiros dentro da sua casa de uma falha na Matrix? Ou será que gnomos são ações da falha da Matrix? Não dá pra saber! Só umas carenhas. Eu lembro quando eu tinha um isqueiro preto e numa rodinha de amigos eu perdi esse isqueiro. Como sempre, né, gente? Isqueiro é uma coisa que vai. Comprei então um outro isqueiro preto. No dia seguinte, meu namorado da época disse: "Oxe,
seu isqueiro tá comigo. E o meu era único, com um adesivo da Hello Kitty. Amo, né? A Hello Kitty do câncer no pulmão. Quando eu cheguei em casa, fui guardar o isqueiro que meu ex me deu no meu estojo. Quando vi no fundo do estojo, tinha outro isqueiro preto, com o mesmo adesivo da Hello Kitty. Fiquei com 3 isqueiros. Meu Deus! Ai, gente, que estranho, que coisa bizarra, estranha. E daí, como assim? Eu fico me perguntando se às vezes a gente faz coisas inconscientemente. Se você colocou o adesivo em 2 isqueiros e na sua cabeça não tinha colocado. O que realmente aconteceu, né? Porque não dá pra saber e fica estranho demais a história e coisas repetidas na sua casa. Ai, não sei, é uma coisa meio carregada ao mesmo tempo. O Matheus enviou a seguinte história. Certo dia, eu acordei e segui minha rotina normal de me arrumar para ir para a escola. Ai, gente, saudade quando essa era a rotina, né? Só tinha que ir pra escola. Se bem que a escola era um pesadelo tão grande na minha época, sabe? Ai, dá tanta angústia. Moro em condomínio fechado, então sempre que saio tenho que passar pela portaria. E nesse dia, uma senhora que também mora aqui estava jogando conversa fora com o porteiro quando passei. Segui a vida normalmente, a gente se deu bom dia e ela perguntou como eu estava. E eu disse que estava bem. Após isso, me despedi dela com pressa, já que estava atrasado, e tomei o caminho de ir pra escola. Depois de uns 2 minutos andando, essa mesma senhora cruza comigo no caminho, indo em direção ao condomínio, me dá bom dia e novamente me pergunta como eu estou. Não respondi nada e fiquei parado na rua tentando processar a situação por um bom tempo. Quando conto essa história pro povo, sempre dizem que eu tava louca ou surtei, e acho que até eu prefiro acreditar que foi um surto da minha cabeça. Mas é isso, gente. É um surto da nossa cabeça, falha na Matrix, né? A gente já sabe. No vídeo que eu fiz, a gente explicou algumas teorias de que pode ser alguma coisa no nosso cérebro que processa em tempo diferente as informações e tal. Mas aqui no seu caso, eu acho que ela pode ter uma irmã gêmea. Vocês não acham? Desvendei isso daqui. Ela tem uma irmã gêmea, que também é muito educada e fala bom dia, pergunta como você tá. E elas, por um acaso, estavam ali, com a mesma roupa, no mesmo lugar. Enfim, é isso, né? Rainha da Cocada mandou. Na época da escola, eu lembro de ter visto meu professor de história explicando a matéria na lousa. E ele, por ser alto, acabou esbarrando no ventilador que ficava em cima. E o ventilador desmontou e caiu sobre ele. Eu nunca esqueci essa história e sempre perguntava aos colegas que estudaram comigo se eles lembravam. E ninguém fazia ideia do que eu tava falando. Bem aquela que paga de louca, né? Que inventa uma história absurda. Esse professor saiu da escola e anos depois voltou a dar aula lá por um breve período. E pegou minha turma. E não é que durante uma aula dele aconteceu exatamente o que eu já tinha previsto? Pra mim não foi déjà vu. Foi claramente a mesma cena acontecendo 2 vezes, com as mesmas situações, mesmas falas e mesmas pessoas. Isso com anos de diferença. O que é bizarro é isso. Você sabe que é uma cena igual, você sabe a fala que o povo vai falar, você sabe tudo que vai acontecer. Isso é uma falha na Matrix. E coitado, não machucou, caiu o ventilador na cabeça dele, gente? Fran Alves, Dani, Lori, amo você. Eu e minha estagiária, querida, ela tem uma estagiária só dela. Vivemos uma falha na Matrix muito louca na semana passada, na quinta-feira. Uma senhora foi colher sangue e ela passou pelo atendimento, pagou pelo exame e sentou para esperar colher o sangue comigo. Eu peguei o pedido dela e chamei ela. Eu lembro do nome porque era simples. Ana Maria Peixoto. Ela entrou e eu colhi o sangue. Minha estagiária colocou o band-aid e ela saiu toda simpática. Minha estante de tubos ficou cheia e fui levar para outra sala para esvaziar. O menino que transporta os tubos foi conferir as fichas com os tubos e não achou a ficha dessa paciente, sendo que tinham etiquetas impressas com o nome dela e o número do atendimento. Colocamos no sistema todos os dados da etiqueta e não existia nada. A atendente não lembra dessa paciente, mas eu e a estagiária lembramos. Tanto que temos os tubos com sangue e o nome e dados dela. Olhamos nas câmeras e não passou paciente nenhuma com a descrição dela no dia. Meu Deus!
Acho que colhi sangue de uma paciente de outra dimensão. Gente, não tinha na câmera, arrepiei também. Arrepiei é porque isso daqui é babado. Você sabe que eu sou médium, né? Eu sinto quando tem isso daqui. É uma coisa que no plano espiritual ela precisava fazer isso. Aqui é uma situação de desencarne, gente. Você teve contato com uma experiência assim paranormal, sobrenatural. Não é nem uma falha na Matrix. Se bem que você já percebeu que é um universo totalmente misturado. O que é falha, o que é assombração, o que é só gente doida. Mas eu tô gostando que a maioria dessas histórias não foi uma pessoa sozinha que sentiu. Envolve várias outras. Isso pra mim é muito poderoso, hein? Patrícia Tunelli. Faz alguns anos, minha mãe tinha deixado o celular em cima da cama e foi tomar banho. Quando ela voltou, nada de celular. Procurou, revirou a casa, olhou gavetas, bolsa, afastou a cama e nada. Gente, peraí, tem que procurar dentro da geladeira. Dentro da geladeira é um lugar que a gente esquece celular, esquece controle remoto. Eu deixo ou dentro da geladeira ou eu deixo dentro dos armários. Que eu vou no armário. Nossa, o que tem de copo d'água dentro dos meus armários, gente? Garrafinha d'água. Eu sou a rainha de esquecer garrafinha d'água dentro do armário. Daí eu passo, nossa, onde é que tá minha garrafinha? Onde é que tá minha garrafinha? Enfim, voltando. Depois de quase um ano, gente, um ano, o bendito celular apareceu na cama, no mesmíssimo lugar que ela tinha deixado. Sem mais nem menos. Gente, ela comprou outro celular pro celular aparecer um ano depois no mesmo lugar. Eu não sei o que pensar. Denise Drusa. Uma vez quando eu era adolescente, eu comentei com a minha mãe que a vizinha estava se mudando. Eu vi a mudança saindo, elas colocando no caminhão, etc. Daí passou uns 3 dias, a minha mãe falou: ué, você falou que a vizinha tinha se mudado? Falei com ela agora há pouco. Ela disse que iria começar a mudança dela naquele momento. Ou seja, fomos lá na rua e ela estava fazendo a mesma coisa que eu já tinha visto. Ai, gente, eu não sei o que explicar, eu não sei nem o que comentar dessas histórias, porque eu sei que é real, sabe? É real. Até a gente explicar a falha na Matrix, que é de ver coisas duplicadas, de ter um déjà vu, mas quando você conta o que aconteceu e a coisa que não tinha nada que sugestionasse que aquilo fosse acontecer, realmente acontece, é muito bizarro. Principalmente quando é morte ou quando são coisas assim maiores, igual esse daqui que é de mudança, sabe? Não sei o que explicar, você sabe? Antes de eu ler aqui o último, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Pensa nisso pelo menos pra ajudar a vovó, tá bom? Se inscreve aí porque vem muito conteúdo de assombração, de terror, de coisas sobrenaturais nesse outubro, que vai ser o outubro mais especial de todos os anos do meu canal, tá bom? Então fica ligadinho. Fica ligadinho, é muito ruim, né? Muito ruim, né? Ai, nem sei mais como pedir pra você se inscrever aqui. Enfim, deixa o seu like se você estiver gostando. E agora a gente vai pra história da Yasmin Bueno. Gente, agora que eu percebi, talvez isso tenha acontecido comigo. Mas quando aconteceu, eu achei que eu tinha sido abduzida. Porque foi muita doideira. Um dia eu cheguei da escola e de tarde fui tirar um cochilo. De tarde eu sempre durmo ao contrário na cama, com a cabeça no pé porque pega muito vento do ventilador. Então, eu sonhei que acordava e minha mãe chegava bem na hora em que eu ia para a sala. E toda vez que a gente conversava, eu acordava e se repetia tudo de novo. Eu acho que se repetiu umas 4 vezes, até que acordei de verdade. Tava tudo escuro e não tinha ninguém em casa. Eu tava confusa pra caramba, não tava conseguindo raciocinar direito. Meu corpo inteiro tava formigando e tinha sangue seco na minha mão direita. Eu fiquei assustada, saí pra sala. No momento em que eu entrei no cômodo, minha mãe chegou. Isso me deixou em choque. Eu fiquei chorando por um tempo, mas depois deixei pra lá. Fiquei pensando se foi uma abdução ou uma falha na Matrix, mas não cheguei a nenhuma conclusão. Peraí, foi um sonho, né? Você tava dormindo e acordava, achava que falava com a sua mãe, mas não falava, né? Porque, ó, durante o seu sonho, você sonhava que estava acordando. E depois sonhava que estava acordando de novo. Sabe um Inception de sonho? Eu tenho isso. Eu tenho Inception de sonho. Camadas e camadas de sonho. Tipo, dentro do meu sonho eu durmo e no meu sonho eu estou sonhando alguma coisa. Vocês têm isso? Vocês têm isso, gente?
Ou sou muito estranha? Ou será que guardo os segredos profundos? Mas o que me deixou a mais assustada foi que você tinha sangue na sua mão. Como assim você tinha sangue na sua mão? Você tá louca? Você cometeu um crime, não lembra? Pelo amor de Deus, Yasmin. Mas é isso, falha na Matrix, tá tudo bem. Não é uma coisa que faz mal pra ninguém. Não é nenhum caso assim que, enfim, você não lembra e depois matou metade da sua família. Não é nada disso. Falha na Matrix é uma coisa bizarra, confusa, que a gente não consegue descrever direito a sensação que a gente vive dentro dela, mas que é muito interessante descobrir. E eu aposto que quem tá vendo esse vídeo daqui vai ter novas histórias pra contar pra gente, mas história verdadeira, não vai inventar fanfic. Que quando é fanfic a gente percebe, hein, que vocês são inventona. E pra mais vídeos como esse, não deixe de seguir aqui o canal. Temos vídeos de terça, quinta e domingo. Quarta-feira tem live, quando eu não tô louca, tá bom? Sexta-feira sai episódio novo do podcast Para Tudo em todas as plataformas de streaming, tá bom? Vai lá ouvir, vai engajar a vovozinha. Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou. E é nessa que eu vou. E é nessa que eu vou. Ó, você repetiu aí a falha da Matrix, viu?